Donald Trump tem uma mensagem surpreendente para os religiosos que está causando alvoroço. Em um vídeo recente, ele compartilha uma mensagem que está gerando discussões entre os crentes em todo o mundo. Dentro deste vídeo, vamos descobrir o que Donald Trump tem a dizer às pessoas religiosas e por que isso está causando tanto impacto. Antes de mergulharmos no tema de hoje, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações dos nossos vídeos. Deixe seu like para apoiar nosso trabalho e compartilhe este conteúdo com amigos e familiares que se interessam por temas como este. Sua participação é muito importante para nós. Após assistir, confira outros vídeos do canal para continuar aprofundando sua fé e expandindo seus conhecimentos. E claro, queremos saber a sua opinião. Deixe seus comentários aqui embaixo, pois sua perspectiva enriquece ainda mais nossas discussões. Vamos juntos construir uma comunidade de reflexão e crescimento espiritual. Canal Desperta Fé. Donald Trump tem uma crença profunda em Deus. Ele frequentemente compartilha como Deus é crucial em sua vida e o quanto ele confia nele. Quando perguntado sobre sua fé, Trump fala sobre como Jesus o fortalece e lhe dá segurança. Ele vê Jesus como uma figura corajosa que o ajuda quando se sente inseguro ou com medo. A fé de Trump encontra grande conforto na religião cristã, considerando-a extremamente importante e confiando inteiramente em Jesus. Trump não esconde sua fé. Ele fala abertamente sobre isso, como em um discurso durante uma formatura em uma faculdade cristã. Ele acredita que a fé é mais importante do que o governo e incentiva as pessoas a focarem na adoração a Deus, em vez de dependerem excessivamente de sistemas criados por humanos. Para Trump, Jesus Cristo é a pessoa mais forte e esperançosa que já existiu. Ele encoraja outros cristãos a se manterem firmes em sua fé, vendo Jesus como um guia constante e uma fonte de inspiração. A aliança mosaica e a promessa de Deus a Abraão. A aliança feita com o povo no Sinai é conhecida como a Aliança Mosaica. Está intimamente ligada às promessas de Deus a Abraão. Deus prometeu a Abraão que ele seria o pai de uma grande nação e que seus descendentes herdariam a terra de Canaã. Essas promessas a Abraão se estenderam aos seus descendentes, como declarado em Gênesis 17:7. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você e a sua descendência depois de você, ao longo das suas gerações, como uma aliança eterna, para ser o seu Deus e o Deus de seus descendentes depois de você. Quando os israelitas estavam sofrendo no Egito, Deus se lembrou de sua promessa a Abraão. Isso levou aos eventos que culminaram na aliança no Sinai. Deus disse aos israelitas que se eles seguissem seus mandamentos e guardassem sua aliança, eles seriam muito especiais para ele. Ele os descreveu como um tesouro peculiar e disse que eles seriam um reino de sacerdotes dedicados a honrar a Deus. Ele os libertou para serem uma nação santa sob o seu governo. A Bíblia também menciona um evento futuro, um acordo de paz entre israelenses e palestinos, 7 anos antes da Batalha do Armagedon e do retorno físico de Jesus à Terra. O termo Acordos de Abraão pode soar como um sinal de paz familiar após muitos anos de conflito. Um acordo de paz significativo foi assinado em março de 1979 entre o Egito e Israel. Esse foi o primeiro tratado de paz entre Israel e um país árabe. Desde então, outros 5 países árabes, Jordânia, Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Marrocos e Sudão, estabeleceram a paz com Israel. Esses acordos mudaram as percepções sobre o conflito árabe-israelense, melhorando as relações. Por muito tempo, a paz entre Israel e os palestinos foi vista como essencial para uma paz mais ampla com outros países árabes. É por isso que os acordos de Abraão foram assinados. Trump sobre o Papa. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, expressou seu compromisso com a paz após se encontrar com o Papa Francisco no Vaticano. Durante sua audiência privada, eles discutiram questões globais. Apesar de discordâncias anteriores sobre migração e mudanças climáticas, Trump, impressionado com o Papa, o descreveu como realmente bom e disse: "Gostamos muito da Itália. Foi uma honra estar com o Papa." Mais tarde ele tuitou: "Honra de uma vida conhecer Sua Santidade, o Papa Francisco. Saio do Vaticano mais determinado do que nunca a buscar a paz. Isso demonstra sua forte determinação em trabalhar pela paz global." Inspirado pelo encontro,
Após visitar Israel e os territórios palestinos, onde se comprometeu a trabalhar pela paz, Trump viajou para a Europa, iniciando sua jornada na Arábia Saudita, onde pediu às nações muçulmanas que combatessem a radicalização. Trump chegou ao Vaticano pouco antes das 8h30. O encontro foi organizado às pressas. Ele foi recebido pelo arcebispo George Ganswein e escoltado pela guarda suíça para encontrar o Papa. Observadores notaram uma atmosfera contida no início, com tanto Trump quanto o Papa aparentando estar menos animados que o habitual. No entanto, ao final de sua reunião privada de 30 minutos, ambos pareciam visivelmente mais à vontade. O Vaticano mencionou uma troca de opiniões sobre assuntos internacionais, e tanto Trump quanto o Papa compartilharam um compromisso com a vida, a liberdade de culto e a consciência. Eles expressaram otimismo para a colaboração em saúde, educação e assistência aos migrantes. A reunião enfatizou a promoção da paz mundial, através da negociação política e do diálogo interreligioso. O encontro também destacou a importância de proteger as comunidades cristãs no Oriente Médio. Após o encontro, eles trocaram presentes. Trump presenteou o Papa com uma coleção encadernada de escritos do líder dos direitos civis Martin Luther King. O Papa deu a Trump uma cópia assinada de sua mensagem para o Dia Mundial da Paz, seus escritos sobre proteção ambiental e uma pequena escultura de oliveira simbolizando a paz. O Papa expressou esperança de que Trump se tornasse uma oliveira para construir a paz. Trump respondeu: "Precisamos de um pouco de paz", e expressou sua intenção de ler os textos do Papa. Durante sua visita a Roma, Trump também se encontrou com o presidente e o primeiro-ministro da Itália, destacando ainda mais a importância de seus esforços diplomáticos na região. A profecia prevê que, durante a segunda metade da tribulação, conhecida como a Grande Tribulação, um governante chamado a Besta ou Anticristo forçará a adoração a si mesmo ao colocar uma imagem no templo. Este ato crucial, como descrito em Apocalipse 13:5, inicia um período de 42 meses, durante o qual o mundo será obrigado a adorar essa imagem. A tribulação em si abrange 7 anos, com um evento significativo ocorrendo em seu ponto médio. Inicialmente fazendo uma aliança de 7 anos, a Besta quebra esse acordo na metade, estendendo o período de suas exigências de adoração para um total de 84 meses, ou 7 anos, como detalhado em Daniel 7:25 e Apocalipse 13, de 5 a 7. Este período marca uma severa opressão, especialmente contra o povo de Deus, incluindo os judeus. Esta era representa um auge da imoralidade humana e do julgamento divino. É vista como um momento crucial para Israel, acreditando-se que levará ao seu arrependimento e à aceitação de Jesus como seu Messias. Essa aceitação é antecipada como o início de um tempo de profunda bênção e restauração. Observando eventos atuais em Israel, alguns interpretam esses acontecimentos como sinais da aproximação dos tempos bíblicos. A precisão das profecias cumpridas, especialmente nos últimos anos, tem deixado muitos tanto impressionados quanto céticos, levantando questões sobre se estes são, de fato, os tempos finais. As extensas profecias da Bíblia sobre Israel e Jerusalém fazem dos eventos que ocorrem ali um ponto focal para os crentes em profecias bíblicas. Donald Trump especulou sobre o conceito do anticristo, vendo-o não apenas como uma pessoa singular, mas como um padrão político recorrente ao longo da história. Ele descreve o anticristo como alguém inteligente, bem educado e atraente, capaz de manipular os outros para ganhos pessoais. Trump alerta contra essas figuras que usam sua autoridade para oprimir os vulneráveis e justificam suas ações através da glorificação do poder. Na interpretação de Trump, a influência global dos Estados Unidos significa que suas decisões podem impactar significativamente outras nações, potencialmente tornando as pessoas suscetíveis à manipulação por líderes carismáticos que exploram sentimentos de ressentimento, queixas e medo. Refletindo sobre profecias bíblicas, Trump reconhece eventos como o arrebatamento e o surgimento de falsos profetas. Ele chama a atenção para figuras contemporâneas como Rav Shlomo Yehuda, que ganhou seguidores particularmente nas redes sociais, com alguns o comparando a figuras bíblicas como Elias ou o Messias, devido ao seu profundo conhecimento de textos religiosos. No entanto, Trump enfatiza que a influência de Yehuda permanece limitada a um pequeno grupo, com a sociedade israelense em geral amplamente desconhecendo-o. É crucial notar que as crenças judaicas não se alinham com a ideia de Yehuda ser o Messias.
já que ele carece de reconhecimento e apoio dentro das comunidades judaicas e não atende aos critérios tradicionais estabelecidos para o Messias. As preocupações de Trump ecoam as de muitos cristãos que alertam contra reivindicações messiânicas falsas, avisando que tais figuras poderiam potencialmente encarnar o anticristo ao enganar seguidores e afastá-los da verdadeira fé. Isso se alinha à perspectiva mais ampla de Trump sobre os perigos representados por indivíduos que buscam poder e adoração, à custa do bem-estar espiritual dos outros. Avisos de Trump e crenças sobre os tempos finais. É evidente que as observações e ações de Donald Trump geraram interpretações variadas, especialmente em relação a conceitos teológicos como o arrebatamento e o anticristo. Na fé cristã, rotular alguém como o anticristo carrega um peso significativo, equiparando-o à oposição aos valores divinos e representando o mal supremo. Os comentários de Trump, frequentemente insinuando que o mundo está se aproximando do fim e a necessidade de um salvador em tempos difíceis, refletem crenças teológicas profundas, em vez de acusações diretas contra indivíduos específicos. Ao longo da história, diferentes figuras políticas foram rotuladas como o anticristo por vários grupos, muitas vezes com base em diferenças ideológicas e teológicas. Barack Obama e George W. Bush, por exemplo, enfrentaram tais acusações de perspectivas diferentes. De forma semelhante, críticos de Donald Trump também o retrataram sob essa ótica, traçando paralelos entre suas ações e a imagem da besta descrita no livro do Apocalipse. Atribuído ao anticristo nos textos religiosos, características como carisma, inteligência e a habilidade de reunir grandes multidões são frequentemente associadas a Trump. Essas características relacionadas à liderança alimentam discussões sobre o alinhamento de suas ações com as profecias bíblicas. É importante notar que percepções de Trump como possivelmente incorporando o anticristo são altamente subjetivas e enraizadas em diversas interpretações dos textos religiosos. Se essas comparações são vistas como advertências cautelares ou conjecturas teológicas, elas ressaltam a complexidade e profundidade das discussões em torno da fé, política e interpretação das profecias sobre o fim dos tempos, o arrebatamento e a proteção de Deus. De acordo com a doutrina cristã, o conceito do arrebatamento possui um significado profundo como um evento crucial que precede o esperado retorno de Jesus Cristo. Baseado em interpretações de textos bíblicos, particularmente do livro do Apocalipse e de passagens do Novo Testamento, o arrebatamento é visto como um momento transformador em que os crentes são poupados do período de tribulação iminente e levados ao céu para aguardar a segunda vinda de Cristo. O termo arrebatamento deriva da palavra latina rapturo, que significa arrebatado ou levado de forma repentina, e está principalmente associado aos ensinamentos do apóstolo Paulo em suas cartas aos Tessalonicenses. Em 1 Tessalonicenses 4:16-17, essa passagem descreve como os crentes, tanto vivos quanto falecidos, serão transformados e arrebatados juntos para encontrar o Senhor nos ares, escapando das calamidades e provações que se abaterão sobre a terra durante o período da tribulação. Cristãos que aderem a uma interpretação literal do livro do Apocalipse veem o período de tribulação como um tempo de caos e sofrimento sem precedentes, caracterizado por guerras, desastres naturais, pragas e o surgimento de uma figura conhecida como o Anticristo. A crença é que o arrebatamento ocorrerá antes desse período começar, removendo os crentes da terra para se juntarem a Cristo no céu, até o seu eventual retorno para estabelecer uma nova ordem de paz e justiça. Muitos crentes também associam eventos atuais no mundo a sinais profetizados na Bíblia, indicando a proximidade do fim dos tempos. Esses sinais incluem decadência moral, agitação social, desastres naturais e conflitos globais. Embora as interpretações variem, esses sinais são vistos como indicadores de um mundo cada vez mais distante da vontade de Deus e pronto para o cumprimento das profecias bíblicas. Os cristãos antecipam enfrentar perseguições e marginalização crescentes antes do início da tribulação. Este período é visto como um tempo em que governos e poderes se oporão ativamente aos crentes, restringindo suas liberdades e os atacando por causa de sua fé. A Igreja, tradicionalmente vista como uma força estabilizadora para a orientação moral e ética, acredita-se que enfrentará desafios significativos durante esse tempo.
O livro do Apocalipse apresenta imagens vívidas de eventos apocalípticos, incluindo os 4 cavaleiros, a marca da besta e convulsões cósmicas. Esses símbolos são interpretados como metáforas de batalhas espirituais e lutas cósmicas entre o bem e o mal, culminando na vitória final de Cristo sobre todos os poderes e principados opostos ao reino de Deus. Central para a fé cristã é a crença na segunda vinda de Cristo como um evento visível e triunfante. Este retorno é esperado para trazer o fim da presente era de pecado e sofrimento, inaugurando uma nova era de justiça, paz e restauração. Os crentes têm a esperança de que Cristo estabelecerá seu reino na terra, cumprindo as promessas de Deus de redenção e renovação. Após o arrebatamento, os crentes esperam comparecer diante do tribunal de Cristo, onde suas vidas serão avaliadas, não para a salvação, mas para recompensas baseadas na fidelidade e no serviço a Deus, como descrito em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Este julgamento destaca a importância de viver uma vida dedicada aos ensinamentos de Cristo e ao serviço amoroso ao próximo. A crença no arrebatamento e na segunda vinda serve como um fator motivador para os cristãos viverem vidas caracterizadas pela fidelidade, integridade moral e serviço ao próximo. Encoraja os crentes a permanecerem vigilantes e espiritualmente preparados para o retorno iminente de Cristo, enfatizando a importância da oração, do arrependimento e da disseminação do Evangelho. O ciclo de bênçãos, desobediência e redenção. Ao longo da história bíblica, desde o relato da criação às promessas da terra de Canaã e pelos períodos tumultuados de exílio, a jornada dos israelitas é marcada por um profundo ciclo de bênçãos, desobediência, arrependimento e restauração. Este ciclo, documentado vividamente nos livros de Reis e Crônicas, encapsula tanto a fidelidade duradoura de Deus às suas promessas, quanto o fracasso recorrente dos israelitas em cumprir sua aliança com ele. Desde o início, a aliança de Deus com Abraão estabeleceu a base para um relacionamento especial com o povo de Israel, prometendo a Abraão descendentes tão numerosos quanto as estrelas e uma terra própria. Deus definiu expectativas claras, obediência e adoração em troca de sua proteção e bênçãos. Essa aliança, transmitida por gerações, formou a base da identidade e do destino de Israel. O êxodo do Egito, liderado por Moisés, marcou um momento crucial na história de Israel. Libertados milagrosamente da escravidão e testemunhando os atos poderosos de Deus, como a abertura do Mar Vermelho e a provisão de maná no deserto, os israelitas foram colocados no caminho para a terra prometida. No entanto, sua jornada também foi marcada por desafios, sendo o principal deles sua fé vacilante e desobediência, que testaram a paciência de Deus. Ao entrarem na terra prometida sob a liderança de Josué, Israel inicialmente obedeceu aos mandamentos de Deus e experimentou vitórias nas batalhas contra os habitantes de Canaã. Contudo, após a morte de Josué, uma nova geração surgiu que não conhecia o Senhor, nem as maravilhas que ele havia realizado. Essa ignorância levou a um declínio moral e à idolatria, culminando em ciclos de opressão por nações vizinhas, arrependimento e libertação sob diversos juízes nomeados por Deus. Conforme a era dos juízes deu lugar a um período de instabilidade política e decadência moral, os israelitas demandaram um rei para governá-los, espelhando as estruturas de governança das nações vizinhas. Apesar dos avisos de Samuel, que serviu fielmente como profeta e juiz, Deus instruiu-o a ungir Saul como o primeiro rei de Israel. O reinado de Saul, marcado por orgulho e desobediência, eventualmente levou à sua queda, abrindo caminho para Davi ascender ao trono. Sob Davi e seu sucessor Salomão, Israel experimentou um período de prosperidade sem precedentes e expansão. O templo em Jerusalém tornou-se um símbolo da presença de Deus entre seu povo, e a sabedoria de Salomão era renomada em todo o mundo conhecido. No entanto, os anos finais de Salomão foram marcados por idolatria e alianças políticas que comprometeram a fidelidade de Israel a Deus, levando à eventual divisão do reino em Israel, as tribos do norte, e Judá, as tribos do sul. Ao longo da história de Israel, profetas como Elias, Isaías, Jeremias e Ezequiel serviram como porta-vozes dos avisos e promessas de Deus. Eles chamaram o povo ao arrependimento, denunciaram a idolatria e as injustiças sociais e previram as consequências. Apesar desses avisos, Israel persistiu em sua rebelião, levando à destruição de Jerusalém, ao exílio de Judá para a Babilônia
e posteriormente a dispersão das tribos do norte pela Assíria. Os livros de Reis e Crônicas retratam vividamente o padrão cíclico da história de Israel. Períodos de fidelidade à aliança de Deus seguidos por compromissos morais, idolatria e consequente disciplina divina. Cada ciclo culminava na misericórdia de Deus diante do arrependimento de seu povo, demonstrando seu amor constante e desejo de reconciliação. A promessa profética de restauração e renovação sustentou a esperança entre o remanescente fiel, mesmo nos tempos mais sombrios de turbulência nacional e exílio. Central na narrativa de Israel está a tensão entre a soberania divina e a responsabilidade humana. A soberania de Deus é evidente no cumprimento de suas promessas a Abraão e na preservação de um remanescente fiel a ele. No entanto, a história de Israel também ressalta a ação humana e as consequências das escolhas individuais e coletivas. A desobediência e a infidelidade recorrentes dos israelitas levaram ao exílio e à dispersão. Mas Deus permaneceu fiel às suas promessas de aliança, garantindo uma futura restauração por meio de seu Messias escolhido. O que você acha da mensagem chocante de Donald Trump que surpreendeu os religiosos? Comente abaixo e inscreva-se para mais vídeos como este.